Matiz, a vida humana e o espírito imortal. E Exílio Mais pergunta: o que dizeis da criação de filhos por parte da classe média? Matiz, comumente a classe média deixa a educação de seus filhos aos cuidados e orientação dos empregados de confiança. Embora tais servidores possam ser dignos ou bem intencionados, eles só podem orientar os filhos dos patrões com os mesmos recursos educativos que obtiveram na sua infância desafortunada. O criado ou a criada, embora sejam magnânimos e de boa índole, são espíritos subservientes e não podem ter plena autoridade sobre os filhos dos patrões, além de desconhecer qualquer pedagogia superior. Falta-lhes o conhecimento psicológico e analítico, a aquisição somente possível no contato com os centros educativos de padrão superior. São criaturas mental e emotivamente passivas, exercendo uma coação voluntária sobre si mesmas. Servidores que devem abdicar de sua personalidade para concordarem com os patrões, faltando-lhes o conhecimento e a experiência educativa para domesticar o instinto inferior da criança sob sua orientação. Só em casos raros verificam-se a conduta moral e perspicácia mental de servidores que ultrapassam o nível comum até dos seus senhores, como acontecia na antiga Roma, cujos escravos gregos em geral eram homens cultos, sábios e filósofos, capazes de ministrar conhecimentos superiores aos filhos dos seus senhores. No Brasil, malgrado a ternura e o devotamento das velhas babás e dos pretos velhos, muitíssimo apegados aos filhos do senhor, eles só podiam tratá-los carinhosamente, mas jamais dar-lhe uma educação ou cultura superior. É de senso comum que o educador influi no educando, quer transmitindo algo de seu próprio conhecimento e temperamento, como pela maneira de orientá-lo na conclusão dos acontecimentos e fenômenos da vida humana. Há discípulos que atravessam a existência proclamando e vivendo exclusivamente o otimismo ou pessimismo do seu mestre ou preceptor, quais prolongamentos vivos de suas virtudes ou defeitos. No mundo existem escolas otimistas, pessimistas, epicuristas, estoicas, prazenteiras, trapistas, existencialistas ou severamente puritanas, que giram em torno de um eixo montado pelo seu idealizador ou criador, seja Pírico, Schopenhauer, Zenon, Sócrates, Platão, Pitágoras ou modernamente Sartre e outros. Assim, os filhos também podem receber a influência do determinado preceptor no seu curso educativo, quer seja sacerdote, professor ou criado. Em consequência, o homem ou a mulher sem filhos, frustrados no casamento por incessantes vicissitudes ou fracassos morais, quando transformados em educadores, jamais poderão transmitir para os filhos dos patrões uma vivência otimista ou heróica. Se eles mesmos ainda sofrem na alma as perturbações da própria existência amargurada, é evidente que a lâmpada empoeirada não transmite a luz na sua limpidez natural. Mesmo na formação do caráter das crianças em estabelecimentos educativos, há muita diferença entre o bando de meninas órfãs, que são niveladas pelo mesmo traje uniformizado, igual corte de cabelos e sob a custódia de religiosas severas, em confronto com as alunas de outro educandário mais liberal, que preserva a individualidade da criança sem a uniformização arrasante e a imposição de preconceitos religiosos. A alma do educador influi fortemente na formação da criança, seja ela um sábio ou um simples criado, porque isso depende muitíssimo do seu discernimento e habilidade em ajudar o educando a livrar-se de seus instintos inferiores. Pergunta: e que dizeis das famílias pobres que além da impossibilidade de educarem convenientemente os seus descendentes, estes são filhos rebeldes cujo espírito está onerado por graves culpas kármicas? Matiz: não é a riqueza ou a pobreza o que realmente distingue a graduação moral do espírito. Aliás, as almas mais esclarecidas, ao se encarnarem, preferem a pobreza às vicissitudes do mundo material para solucionar as suas provas kármicas e acelerar o seu aperfeiçoamento espiritual. A riqueza quase sempre proporciona mais felicidades perigosas
Para o espírito enfraquecido, a renúncia, a paciência, a resignação, a humildade são virtudes que melhor florescem nos ambientes pobres e ajudam o espírito a libertar-se mais cedo dos ciclos dolorosos e expiativos da carne. A riqueza comumente tonteia as criaturas, facilitando-lhes a prática dos mais censuráveis caprichos e lúbricos desejos. Sob o manto roto da pobreza, plasmaram-se as figuras sublimes e incomuns de Francisco de Assis, Paulo de Tarso, Vicente de Paula, Buda, Rama, Maharishi, Gandhi, principalmente Jesus. As dificuldades, dores e sofrimentos morais proporcionaram ao mundo personalidades como Edison, Van Gogh, Gauguin, Mozart, Alan Poe, Sócrates, Chopin, Schumann, Balzac, Beethoven, Cervantes, Milton, Dostoiévski, Aleijadinho, Gandhi e outros. Pergunta. Mas como educar as almas realmente daninhas e empedernidas que, sob a lei do karma, reencarnam-se nos lares pobríssimos que podem fazer os pais em tais casos? Ramatiz. De acordo com a justiça insofismável da lei do karma, os pais pobres que ainda são onerados com filhos empedernidos apenas colhem os frutos danosos das vidas passadas, quando provavelmente também negligenciaram com a educação dos filhos bons e inteligentes. Embora pobres, podem dar bons exemplos morais a seus filhos, pois os pais que falseiam nos seus deveres jamais podem exigir dos seus tutelados uma conduta edificante. Pergunta. Sem dúvida, o lar é um ambiente mais eficaz para a educação dos homens, não é assim? Matiz. O agrupamento doméstico é considerado um espaço, um curso vestibular para o evento da família universal. É uma espécie de triagem onde se classificam os cidadãos diplomados na fraternidade consanguínea e que se mostram eletivos para aplicar no mundo profano os dons superiores adquiridos e desenvolvidos entre a parentela humana. O lar proporciona ao espírito encarnado as iniciativas do sentimento fraterno, incentivando-lhe a tolerância, a paciência, a humildade e a conformação, adestrando-os para depois enfrentar as adversidades do mundo. No mesmo lar, as almas reciprocamente hostilizadas em existência pregressa contemporizam-se de suas diferenças porque vinculam-se à mesma linhagem consanguínea. E no ambiente doméstico, e por força da sobrevivência física, avançam para a compreensão espiritual definitiva. Os filhos são os hóspedes, nem sempre desejados, que por força dos conflitos pretéritos achegam-se para substituir o ódio pelo amor, a desforra pela indenização. O lar funciona como um curso de confraternização e ajuste de sentimentos em conflito no passado. Obviamente isso não poderá ser conseguido em estabelecimentos educativos, colégios, conventos ou quaisquer outras instituições profanas, as quais não podem proporcionar os desejos de reajuste e contemporização próprias da experiência espiritual sob a mesma vestimenta consanguínea. Pergunta. Alures tem dito que, apesar de toda a magnanimidade e devotamento, jamais devemos enfraquecer a autoridade dos pais sobre os filhos, não é assim? Matiz. Os pais já esclarecidos devem compreender que tanto o seu corpo como o de seus filhos não passam de instrumentos de trabalho do espírito na matéria. São vestuários carnais diferentes apenas quanto às particularidades próprias da cor, porte ou conjectura hereditária. Mas isso é de pouca importância, pois o organismo carnal que o espírito utiliza no mundo físico é uma espécie de ferramenta de atividade terrena, algo semelhante ao formão do marceneiro ou bisturi para o médico. Pais e filhos e demais membros da mesma família são um grupo de espíritos compondo um conjunto interessado no mesmo reajuste espiritual, recíproco das mazelas do passado. À medida que os espíritos identificam a lei da reencarnação, eles se certificam de que os preconceitos de raças e distinções no mundo material não passam de perigosas ilusões que obscurecem a autenticidade do espírito imortal. E assim todos devem integrar-se à família universal e compartilhar do sofrimento alheio, participar das mesmas vicissitudes, tecendo a sua felicidade na alegria do servir e aliviar a dor do próximo. Quantas vezes os nossos filhos de hoje foram os nossos piores adversários do passado ou vice-versa, enquanto o filho do vizinho, que às vezes detestamos, pode ter sido o nosso maior amigo do passado. Sob a mesma vestimenta consanguínea do nosso parente, pode-se embuçar o espírito cruel que nos infelicitou outrora,
enquanto o noutro, que nos antipatiza, vive um excelente companheiro de vivências pregressas. Assim é tolice e orgulho na linhagem hereditária sanguínea. É tolice o orgulho na linhagem hereditária sanguínea, ou apegarmos à raça de que descendemos, porque a indumentária carnal do espírito, além de ser provisória, jamais identifica a verdadeira afinidade do coração. Pergunta: que diz das crianças que são enjeitadas nas portas das igrejas, nos orfanatos ou até em latas de lixo? Matiz: a filosofia oriental e o espiritismo ensina que o homem colhe na vida presente os frutos bons ou maus da semeadura feita no passado. Em consequência, a lei do karma não é uma legislação punitiva, mas um processo de retificação espiritual que proporciona ao espírito faltoso o ensejo de integrar-se novamente no roteiro espiritual educativo para a sua mais breve felicidade. Apesar da dor mineral a que é submetido o carbono bruto extraído do solo durante a lapidação dos ouvires, ele se transforma numa cobiçosa joia. Os grãos de trigo, de uva, malgrado a dor vegetal de serem esmagados, se convertem na farinha benfeitora e no vinho generoso. É evidente que os espíritos encarnados em lares dignos e amparados por pais magnânimos, se depois os desprezam e se desbragam pelo mundo numa vida egocêntrica e prazenteira, tornam-se indignos de usufruir em outra encarnação um lar semelhante, protetor e amigo. Sob a legislação kármica deverão nascer órfãos e ao relento, uma vez que não souberem corresponder ao amor e carinho por pais amorosos na vida anterior. Pergunta: creio que as famílias terrenas ainda estão apegadas às convenções e aos interesses materiais. Raramente pressupõe que o lar seja autêntica escola de educação espiritual, não é assim? A Matiz: as famílias humanas são agrupamentos interligados pelos laços consanguíneos, mas funcionam como breves estágios educativos das almas encarnadas e comprometidas karmicamente no passado. O lar terreno é a escola providencial, onde os espíritos adversos apagam um incêndio de ódio pretérito e se renovam nas lições do amor, embora sob os interesses das relações protetoras da família. Mas a família, malgrado a sua expressão consanguínea, é apenas a preliminar, onde os espíritos treinam e desenvolvem o amor universal acima de qualquer preocupação racista. Quando Jesus advertiu que devíamos abandonar pai e mãe para segui-lo incondicionalmente, referiu-se à necessidade de o homem libertar-se dos laços consanguíneos, que são o sustentáculo da família humana isolada no seio da humanidade. O mestre convidou o homem a integrar-se definitivamente no seio da família universal, que é eterna. Não aconselhou o desamor nem a rebeldia entre os membros da mesma descendência humana, mas distinguiu a necessidade de mantermos os princípios espirituais acima das tendências inferiores e transitórias da carne. O homem deve superar o amor egocêntrico, que é nutrido pelo sangue do mesmo agrupamento doméstico, a fim de integrar-se no amor do Cristo, que é universal. O lar terreno, além de sua função precípua de escola de educação espiritual, ainda pode ser acolhido à conta de oficina, onde os espíritos se reabilitam e se ratificam. Alguns atraídos pelo amor cultivado há milênios, outros imantados pelas paixões e pelo ódio vividos no passado. Pergunta: quais são as outras finalidades que o lar terreno ainda atende no plano da criação, além dessa função fundamental de unir as almas comprometidas e treiná-las para um amor fraterno? É uma Matiz: o lar terreno também é excelente curso de alfabetização espiritual, preparando o espírito para manusear a linguagem universal e viver os sublimes eventos futuros entre as humanidades angélicas, através dos laços consanguíneos e das obrigações recíprocas existentes entre os membros da mesma família. O lar aproxima as almas e desenvolve-lhes o entendimento da vida espiritual superior. Assim, enquanto o chefe de família criterioso mantém-se ausente para mobilizar a receita da casa e os jovens dispersam-se em busca de empregos ou atividades educativas cotidianas, as crianças também deixam o lar bem cedo para frequentar as escolas. Os mais moços buscam novas afeições próprias de sua idade e afinidade, enquanto os velhos vinculam-se a afetos adequados à sua experiência e vivência humana. Deste modo, enfraquecem pouco a pouco
os laços consanguíneos entre todos os membros da família. Nesse treino singular, quer pela maior ausência como pela diversidade de problemas pessoais, os membros da mesma família preparam-se grau por grau para o momento nevrálgico da separação desencarnatória. O namoro, o noivado ou o casamento dos filhos desvia um pouco o afeto egocêntrico de sangue, cujo vínculo se divide entre o eleito ou a eleita do coração. A constituição de novos lares por parte dos filhos e demais parentes fragmenta ainda mais o fanatismo consanguíneo e canaliza novos afetos para com os novos descendentes. Sob a legislação amorosa do Criador, os espíritos adversos unem-se disfarçadamente sob as vestimentas carnais da mesma família e acabam idolatrando-se envoltos nas mesmas vicissitudes, alegria e favores. Isso torna cruciante a separação pela morte física, caso não houvesse um ensejo de deveres, afetos e atividade fora do lar. Ausências que entre os descendentes da mesma família amenizam a dor futura. Deus, na sua magnanimidade e sabedoria, criou o lar humano com um desejo de convocação, vivência e união dos espíritos adversos e comprometidos no passado, a fim de se unirem e amarem-se pelos laços consanguíneos da família terrena. Mas conforme relembramos, os favores e deveres recíprocos terminam despertando afetos e até paixões fanáticas entre os próprios adversários de outrora, cujo esquecimento benéfico dos acontecimentos passados permite a confraternização espiritual. Sem dúvida, aos que se adivinham entre si no seio da mesma família na posição de algozes ou vítimas. Decorrendo disso, a maioria dos conflitos nos lares terrenos. Mas o generoso disfarce do corpo carnal plasmado no mesmo sangue não só favorece a aproximação afetiva, como ainda desperta afeições novas que chegam a produzir sofrimentos atrozes na hora nefrálgica da partida para o além. Eis porque a própria vivência humana foi esquematizada pelos mestres da espiritualidade, de modo a promover as ausências recíprocas dos componentes da mesma família, acostumando-os para sofrerem menos pela desencarnação inevitável. São hiatos benfeitores pela ausência de trabalho, diferença de credo religioso, preferência esportiva ou política. Ademais, essa separação ainda aumenta pela própria diferença de desenvolvimento mental, pois é bem grande o abismo entre a criança buliçosa, traquinas e instintiva e a mente experimentada e conservadora dos avós, já curtido pelos espinhos da vida e algo descrescente das ilusões que ainda dominam os jovens. Sem dúvida, a simples vivência de corpos vinculados pelo mesmo sangue no agrupamento doméstico não é suficiente para unir os espíritos adversários e dirimir conflitos milenários no roteiro das encarnações anteriores. Mas os interesses em comum, o apego à ancestralidade biológica, a autoproteção da personalidade no lar, ameniza e extingue pouco a pouco as diferenças antipáticas, pregressas, a ponto de vítimas e algozes de ontem, depois de vinculados pela mesma linguagem carnal, derramarem sentidas lágrimas pela separação da morte física. Pergunta: e o que dizeis desses pais que castigam barbaramente os filhos e os submetem a surras para educá-los? Matiz: os terrícolas ainda são espíritos primários, espécie de homens das cavernas, de cara rapada e envergado, ternos de casimira, trajes de nylon, ou seda ou veludos. Por isso, alguns são incapazes de raciocínios e emoções de alto nível espiritual e praticam atos e tomam decisões de temperamento colérico. Em geral, os pais que surram impiedosamente os filhos não atendem a qualquer sistema educacional, pois se irritam e se descontrolam com desobedecidos e contrariados. É de senso comum que as criaturas primárias são pusilânimes diante dos mais fortes ou superiores hierárquicos, mas são despóticas, intolerantes e vingativas contra os seus inferiores mais fracos. É muito comum nos quartéis o sargento que, após tremer diante do general irritado, depois desforça, despejando a sua cólera e ressentimento sobre os soldados recrutas. Assim, certos espíritos primários, como o pai que sofre humilhações sob o guante do patrão tirânico, ou a esposa ofendida pelo marido despótico, vazam a sua tensão e emoções recalcadas no subconsciente através de castigos impiedosos, desapercebidos de que educar não é punir
empunham a cinta, vara ou chicote, aliviando a sua ira descontrolada sobre a pele dos mais fracos e indefesos. Pergunta: mas sois contra o castigo físico, que às vezes nos parece necessário para disciplinar os filhos demasiadamente rebeldes? Matiz: o castigo físico é sinônimo de violência, desforro ou impotência educativa. O problema dos pais não é castigar, mas educar, amparar e orientar os filhos. Em última instância, comovê-los a obter concessões disciplinares em troca de favores agradáveis. Quando os pais são amigos incondicionais dos filhos, os seus descendentes acabam compreendendo que toda rebelião é indisciplina, e indisciplina é sempre um prejuízo e uma ofensiva ingrata contra os amigos tão generosos. Mas em geral os pais são criaturas revestidas de mil pedacilhos, pecadilhos e paixões incontroláveis, cuja vivência heterogênea e contraditória não passa despercebida à criança. Procriar filhos é aceitar o dever mortificante e oneroso de educá-los. Sem dúvida, é coisa fatigante e requer indiscutível a habilidade dos pais, malgrado a semelhança de configuração carnal dos impulsos atávicos. Os filhos podem diferir completamente dos pais, porque são de diferente natureza espiritual. Em verdade, o filho é hóspede espiritual que enverga o traje carnal cedido pela família consanguínea. Mas precisa ser orientado assim como qualquer turista numa terra estranha. Não somos pelos sentimentalismos piegas dos pais que favorecem o despotismo dos reizinhos, de reizinhos, princesitas ou ditadores de coeiros, causando nos lares os cometimentos mais desagradáveis, agressivos e desatinados. A imprudência. Os pais e avós deixaram-se hipnotizar pelos aspectos buliçosos e festivos da criança, que lhes é da fisionomia familiar, a ponto de permitir que cometa toda sorte de danos e agressividades, só porque eles retratam satisfatoriamente a mesma configuração carnal. Depois que o instinto animal domina a criança de modo incontrolável, a surra e o castigo físico só lhe acicatam o amor próprio ferido, gerando maior rebeldia. Muitos jovens delinquentes, rebeldes e desajustados nas suas relações com o mundo são produtos de condescendência dos pais, que deixaram florescer-lhes os estigmas inferiores. Enquanto isso acontece, é bem triste o encontro no além entre aqueles que negligenciaram os seus deveres filiais e paternos. Pergunta: embora endossando as vossas considerações, sentimos dificuldade em tratarmos nossos filhos como entidades espirituais, diferente da sua condição carnal, hereditária em nosso lar. Que dizeis, Matiz? Os pais precisam reconhecer, sem qualquer ostentação ou evasiva, que os filhos, por mais atraentes e divertidos, não passam de espíritos onerados pela bagagem de suas mazelas e imprudências do passado. Lembram as flores carnívoras fascinantes, que, revestidas do seu odor selvático, depois devoram os insetos incautos, iludidos pelo seu fascínio agreste. Independente da idade, os filhos devem ser sustados no seu despotismo ou obstinação ao primeiro gesto hostil e à atitude rebelde, que pode levá-lo a impor os seus caprichos e sua tirania instintiva. Quem ainda não consegue comandar o seu próprio temperamento indócil, irracível, herdado do instinto animal, deve submeter-se a um tratamento disciplinador que o eduque. É muito perigoso aos pais deixarem-se deslumbrar pelo descendente que lhes surge no lar como uma dádiva do céu, só porque reproduz agradavelmente a configuração consanguínea da família. Jamais deve dispensar-se o corretivo justo e sadio a esse tesouro carnal, pois é preciso ajudar-lhe o espírito enfraquecido a desenvolver as qualidades de um homem disciplinado, atencioso e pacífico. Cabe aos pais investigarem cuidadosamente todas as reações de cada filho, a fim de poder criá-lo, desenvolver-lhe os princípios espirituais. Há filhos que desde o primeiro vislumbre de entendimento precisam ser tratados enérgica e rispidamente, pois do contrário tomarão as rédeas sobre a autoridade dos pais, convertendo-se nos jovens completamente escravos do instinto animal. Sem dúvida, há filhos dóceis que se ajustam facilmente às solicitações paternas e sugestões superiores. Pequenos cidadãos educados e corteses, eletivos ao carinho e à convivência amiga. Eis a importância do espiritismo, que elucida os pais quanto à trama das reencarnações, em que os filhos de hoje tanto podem ter sido os algozes
como as vítimas de ontem, mas renascidos na mesma família, para a desejada reabilitação espiritual através do amor. Os pais que castigam os filhos através de surra jamais gozarão do amor, respeito da amizade que almejam dos seus descendentes. Filhos castigados fisicamente são filhos ressentidos e que jamais sentem-se obrigados a quaisquer deferências para com os pais agressivos. Impedir não é maltratar, mas assim como o jardineiro vigilante extingue os arbustos benfeitores, os ramos daninhos ou inúteis, os pais devem extirpar aos filhos qualquer excrescência perigosa, deformante, logo que ela surja. Até os 7 anos vigora na criança o instinto animal, o qual modela a confecção do corpo físico, mas voceja incessantemente para impor a sua natureza selvática sob os princípios superiores do espírito encarnado. Quem não puder tornar-se amigo incondicional dos seus filhos mesmo, impedindo-lhes a eclosão dos impulsos daninhos e ofensivos, também não lhes exija qualquer compreensão no futuro, pois só o amor jamais será esquecido. Na maturidade, os filhos que foram alvos de um afeto puro e sincero dos pais, malgrado os corretivos justos, sentem-se até orgulhosos de não terem sido tratados como delinquentes comuns. Sem dúvida, há filhos inacessíveis ao amor, à disciplina e aos conselhos sadios, mas é indubitável que eles ainda serão mais rebeldes e ressentidos quando sob o açoite do castigo corporal. Pergunta. No entanto, conhecemos casos em que só o castigo físico conseguiu ajustar a criança a uma condição moral de vivência louvável. A Matiz. Não opomos dúvida quanto à existência de filhos desnaturados, inimigos figadais dos progenitores e mantados pelo ódio gerado nos conflitos pretéritos. No entanto, também há pais que, devido à sua mente primária e deficiência espiritual, cometem flagrantes injustiças contra os filhos mais traquinas do que delinquentes. Há pais que castigam impiedosamente os filhos maus, rebeldes e inacessíveis a qualquer exortação amorosa, mas também existem aqueles que, por qualquer gesto ou inconsciência de filhos menos sociáveis, os espancam no furor pessoal. A tara psíquica de inferioridade espiritual tanto pode existir nos filhos que futuramente serão pais, como nos pais que já foram filhos. Ademais, quando os pais inteligentes, amigos e controlados esgotam todos os recursos de disciplina justificáveis sem violentar o afeto espiritual, sendo inócua qualquer iniciativa disciplinada, só lhe resta uma alternativa: confiar na própria educação madrasta impiedosa do mundo. Em verdade, como todos nós somos espíritos e filhos do mesmo pai, interessados na própria aventura espiritual, quando recusamos o auxílio e a amizade dos progenitores amorosos e justos, candidatamos à aprendizagem do bem pelos educadores grosseiros e impiedosos do mundo profano. Mas não desesperemos por qualquer temor, pois, acima de tudo e sob a palavra fidelíssima do Cristo Jesus, nenhuma ovelha se perderá fora do aprisco do Senhor. Pergunta. Porventura é uma obrigação espiritual de todos os casais sem filhos adotarem crianças alheias? Ramatiza. Em primeiro lugar, o fato de um casal não ter filhos já comprova que negligenciaram com o dever paterno e materno no pretérito, ou então abandonaram os seus descendentes à iniquidade e à injustiça do mundo. A incapacidade de a mulher gerar filhos é comumente a prova de que se frustrou na missão de mãe no passado, cabendo-lhe na atual existência dinamizar o sentimento materno do amor aos filhos alheios. Mas a adoção de filhos alheios não é uma obrigação implacável, espécie de compensação aos requisitos pretéritos, porém decisão espontânea sob o conceito amoroso do Cristo Jesus, quando preceituou, o faz aos outros o que querem que te façam. Diante do órfão abandonado, põe-se a criatura no seu lugar e procurar auscultar a si mesmo, a fim de saber como desejaria ser tratado na mesma situação. Sem dúvida, acima de qualquer preocupação de favorecimento divino ou cobertura kármica, deve prevalecer o divino mandamento do amai-vos uns aos outros. Muitas mulheres privilegiadas na vida humana esgotam a sua mocidade e maturidade
peregrinando pelos consultórios médicos, ou curandeirismos a fim de gerarem o filho que tanto desejam. Finalmente atinge a velhice completamente frustrada e sem qualquer afago alheio pela impossibilidade de procriarem filhos, quando poderiam ter criado qualquer órfãos abandonados por pais desnaturados. Pergunta: porventura não é imprudência adotar filhos alheios quando ignoramos qual é a sua formação biológica hereditária? Ramatiz: adotar filhos alheios é generosa contribuição das criaturas venturosas em favor das mais infelizes, sem que isso deva proporcionar o mesmo prazer das pessoas que criam cachorrinhos de raça exótica na fartura do luxo, mas não se dispõem a alimentar o filho do vizinho pobre. Quem atende ao deserdado, proporcionando de um lar carinho e amparo, seja qual for a consequência no futuro, é sempre a criatura agindo em nome do Cristo e cumprindo a divina máxima de que só pelo amor se salva um homem. Insistimos em advertir-vos de que a terra não passa de uma severa escola de educação espiritual, cujos percalços, desilusões e vicissitudes físicas ou morais são lições proveitosas que treinam o espírito e libertam a consciência do jugo da matéria. Em consequência, quem adota uma criança passível de ser futuramente retardada mental ou delinquente ainda o faz por lei kármica. Pois se viesse a ter um filho consanguíneo, este também seria um enfermo ou desatinado. Em tal caso, os progenitores atuais vivem em função redentora, pouco importando se o filho é adotivo ou descendente consanguíneo. Criar filhos é uma tarefa complexa e incômoda, que se dirá criar os filhos alheios, os espíritos karmicamente estigmatizados ao orfanato e à solidão do mundo. O órfão, sob o conceito kármico da doutrina espírita, é um espírito que subestimou no passado o amor de seus pais generosos e repudiou o lar amigo, tendo agido contrariamente às suas obrigações espirituais para com os progenitores pretéritos. Não fará jus ao calor amigo da família consanguínea em nova existência carnal. Quem adota um órfão não deve ignorar que se trata de um espírito que já foi displicente e ingrato à família no pretérito, e ainda poderá sê-lo mais facilmente no seio da família adotiva. Mas quem ajuda o órfão a ressarcir-se de suas mazelas passadas, lhe oferece a bênção do amor fraternal, sem dúvida. É o mais beneficiado em tal procedimento sublime cristão. Quanto à tara ou deformação ancestral que o filho adotivo possa manifestar posteriormente, causando vicissitudes e incômodos aos pais adotivos, isso ainda torna mais valiosa a tarefa caritativa. Ninguém terá prejuízo por amar demais, pois o amor é o fundamento essencial da conjectura angélica do próprio espírito homem. Ademais, não são os órfãos ou os filhos adotivos os únicos delinquentes e enfermos do mundo, mas são numerosos os agrupamentos consanguíneos onde os próprios descendentes carnais são epilépticos, esquizofrênicos, psicopatas, agressivos, hidrocéfalos, mongoloides, paranoicos ou irresponsáveis. E como é de lei que não cai um fio de cabelo da cabeça do homem sem que Deus não saiba, os pais adotivos de hoje apenas devolvem ao filho alheio os bens físicos e morais que lhe dilapidaram em vidas anteriores. Pergunta: por descer supor que todos os casais sem filhos liquidam dívidas kármicas do passado por terem desprezado os seus próprios descendentes ou progenitores? Ramatiz: não há regra sem exceção, mesmo na vigilância espiritual. Há casais que, por lei de causa e efeito, não podem ter descendência carnal na atual existência, enquanto outros, já libertos de qualquer obrigação kármica, adotam espontaneamente as crianças infelizes do mundo e lhes devotam o seu amor. A quem deva criar órfãos e adotar crianças estranhas para compensar suas irresponsabilidades espirituais no passado, mas também há criaturas que assim o fazem somente pelo impulso amoroso de doar alegria e ventura ao próximo. E como Deus não quer que se perca o pecador, mas sim que ele seja salvo e feliz, feliz é o órfão culposo, nascido para ser desprezado, que depois encontra um amparo carinhoso no lar amigo. Quem não se rebela contra a vida e adota filhos alheios para compensar a falta de descendentes é óbvio que revela os mais nobres sentimentos de fraternidade e amor ao Cristo. Pergunta:
Todos os casais impossibilitados de terem filhos são punidos pela lei do karma devido à sua negligência procriativa passada, ou isso também pode acontecer por motivos acidentais, Ramatiz. A lei do karma, ou lei de causa e efeito, não atua deliberadamente no sentido punitivo, mas ela reajusta os atos dos espíritos nas vidas futuras, de modo a compensarem as frustrações ou delinquências pregressas. Aliás, mesmo nas esferas espirituais adjacentes à crosta terráquea, ainda não foram eliminadas todas as incógnitas da vida. Em consequência, podem ocorrer acidentes imprevistos e falhas técnicas no processo reencarnatório, liquidação kármica e procriação em filhos. Mas não há prejuízo definitivo para os espíritos de sua vivência humana, porque as frustrações de hoje serão compensadas por outros ensejos salutares no futuro. A carne é transitória se só o espírito permanece íntegro e sobrepaira acima de todas as mutações e circunstâncias adversas. A terra é a alfaiataria que confecciona os trajes de nervos, ossos e músculos para os espíritos vestirem na sua vida física e relacioná-los com os fenômenos e acontecimentos materiais. Em cada existência, os espíritos se revestem de traje adequado ao seu novo trabalho educativo, a fim de cumprir o programa assumido no espaço antes do renascimento. Em consequência, sob a ação inflexível da lei do karma, certos pais são impedidos de terem filhos porque ainda não comprovaram a posse de sentimentos paternos e maternos suficientes para administrar a prole humana. Certas vezes, embora os técnicos tenham esquematizado rigorosamente os ascendentes biológicos e a resistência carnal dos futuros progenitores, isso pode ser prejudicado devido a equipes medicamentosos, má alimentação, moléstias acidentais, negligências médicas, vampirismos fluídicos em ambientes censuráveis, que frustram o renascimento dos espíritos na matéria num prazo determinado. Quando a culpa é realmente por imprudência ou determinação dos pais, certos espíritos não perdoam essa frustração, pois em existências futuras atuam sob o processo de eterinária, destruindo genes e espermatozoides que proporcionarão filhos dos antigos pais culposos. Pergunta. É aconselhável esclarecer bem cedo quanto à condição da criança adotiva e que não é nosso filho carnal. Não seria mais prudente criá-la convicta de ser um membro consanguíneo de nossa família, Matiz? Sem dúvida. É muito delicado o problema de informar a verdadeira origem do filho adotivo e torna-se cada vez pior, imprevisível. Tanto quanto mais tarde isso acontece, em geral as famílias criam os filhos alheios sob um estado de severa vigilância, aos sobressaltos e temores toda vez que algum acontecimento ameaça revelar a eles a sua veracidade, a sua verdadeira situação filial. No entanto, é de boa norma esclarecer o mais cedo possível a criança adotada de que não é filho consanguíneo, fato que é mais provável de ele vir a saber por estranhos, causando-lhe um choque de consequência imprevista. Depois de esclarecida a condição de filho adotivo, os pais devem viver tranquilamente e sem temer o dia angustioso em que o filho ou a filha adotiva poderão reagir de modo violento, histérico e até odioso, profundamente frustrado pela estigma de enjeitados. É melhor a revelação em idade tenra, quando a criança mal desperta para o entendimento da vida, ainda incapaz de extrair ilações psicológicas definidas e dolorosas que agravam pela humilhação o fato de ser adotiva, pois na infância as emoções são mais periféricas e desaparecem rapidamente do cérebro da criança. Pergunta: podereis explicar-nos melhor esse assunto? Matiz. É mais fácil a criança acomodar-se à situação de filho adotivo quando em tenra idade, porque se desencoraja de abandonar o lar onde a amparam fraternamente livre da impiedade do mundo profano.
Na sua consciência infantil, há de preferir viver no seio da família amiga que a protege, do que enfrentar qualquer aventura perigosa. Aos poucos, acostume-se à condição de adotiva, mercê dos tratos afetivos do ambiente, atingindo a mocidade sem os estigmas sulcados na mente sacudida por uma revelação imprevista e brutal. O filho adotivo, esclarecido na infância da sua situação de hóspede no lar, apercebendo-se de que não é um legítimo descendente com direitos incondicionais, sob um bom senso natural de espírito encarnado, torna-se menos exigente e reconhece devedor de justas obrigações para com os pais de adoção. Há criaturas que se sentem frustradas até poder verem pequenos favores a outros. E por motivo devem ser acostumadas desde cedo a essa contingência de cooperação alheia. Por isso é mais fácil a criança esclarecida de sua condição adotiva conformar-se com os favores recebidos desde a primeira infância do que a violenta comoção de saber-se uma intrusa depois de jovem. Acresce que o filho adotivo é quase sempre um espírito já frustrado em vidas anteriores, vítima de paixões, impulsos e influências estranhas, que não pode vencer. Assim é criatura tão difícil de conduzir como um filho consanguíneo e pior ainda como um filho adotivo, cujas reações extravasam a conduta comum. Daí a facilidade de ingratidão, rebeldia e até ódio aos pais adotivos. Quando tais espíritos descobrem a sua situação, algo humilhante já na fase adulta. A história tem demonstrado que alguns filhos adotivos, quando cientes de sua situação intrusa na linhagem consanguínea, chegaram à violência do insulto e do desrespeito aos seus protetores. Alguns preferiram lançar-se no vórtice do mundo profano, ato de rebeldia que confirmou-lhe a mesma delinquência do passado. Em consequência, é mais prudente aconselhar os pais adotivos a esclarecerem os filhos adotados ainda em criança, amenizando-lhes pouco a pouco a revelação de serem recebidos no lar como hóspedes, alvos de toda simpatia. Deste modo, eles alcançam a juventude sem a surpresa, sem o contraste de sua condição humilhante. Pergunta: que poderíamos entender pelo fato de o filho adotivo julgar-se com direitos pessoais, embora seja adotado? Ramatiz: os filhos legítimos, por força de sua descendência carnal, exigem dos pais tudo o que julgam de seu direito, protestando e até repudiando o que não lhes convém ou julgam imerecido. Mas se um dia verificam que eram apenas enjeitados e não filhos autênticos, isso lhes causa atroz humilhação, apercebendo-se de que fazem exigências merecidas aos pais adotivos, sob cuja tutela vivem de favor, certos de que tinham direitos insofismáveis como filhos consanguíneos ou legítimos, deprimem-se e rebelam-se sob a força das próprias paixões inferiores vividas no passado, jamais conformando com a peste de intrusos. E como o ressentimento ainda é um fator predominante na maioria dos terrícolas, os filhos enjeitados ou espíritos primários, sob a agravação kármica, jamais esquecem a mágoa de terem sido iludidos numa vivência falsa e irônica perante o mundo que se julgavam com direitos incontestáveis. Os mais orgulhosos e irracíveis chegam a odiar a vida de favores sob o beneplácito dos pais adotivos. Repugnam-lhes a condição de objetos de caridade e exaltarem as virtudes alheias. Eis porque é conveniente que os pais adotivos solucionem o problema ao primeiro entendimento infantil dos olhos dos filhos adotivos. Então poderão viver tranquilos, na certeza de que o hóspede aceita em seu lar já se acomodou à situação de não ser membro consanguíneo da família. A vida humana, o espírito imortal, Ramatiz, e é ser mais